Edilson Oliveira. A partir de agora, a Rádio Tempo FM apresenta Tempo Entrevista. Tempo Entrevista. Tempo Entrevista. Com Augusto Barros e Everson Tavares. Oferecimento Colégio Batista, Universidade Anhanguera e FP Petróleo, onde o combustível é combustível. Muito bom dia, nós estamos começando o Tempo Entrevista aqui para toda a região do Cariri, pela Rádio Tempo FM. E hoje nós estamos recebendo a presença do advogado, do doutor Boaventura, ele que é advogado aqui na região, e professor universitário na Universidade Leão Sampaio, professor de Direito Processual Penal e Direito Eleitoral. Bom dia, professor, doutor Boaventura. Bom dia, Everson. Bom dia a todos os seus ouvintes, a todo o pessoal da região do Cariri que acompanha esse programa prestigiado. Bom dia, meu amigo Augusto também. Estamos aqui prontos para bater um papo com vocês sobre o tema que tem interessado todo mundo atualmente. Pois é, doutor. Eu acho que certamente as possíveis mudanças no cenário político, diante de tudo que foi noticiado durante essa semana, eu acho que tem causado uma certa expectativa, né, por parte do cidadão brasileiro, né? Então, a primeira pergunta para o senhor seria com respeito às possibilidades diante daquilo que foi veiculado, da escuta do Wesley Batista, com conversa com o presidente da República. Como o senhor vê o cenário político daqui para frente? Bom, entendo que o país entrou de novo numa convulsão institucional, né? Nós tivemos essa realidade um ano atrás, com o impeachment da presidente Dilma, em função de todas aquelas circunstâncias. A economia sofre bastante, o país sofre bastante com as incertezas, e essa incerteza voltou novamente como um fantasma no aspecto desse flagrante que foi realizado, e eu penso que de uma forma, inclusive, muito mais contundente, porque se naquele episódio haviam razões e motivos para duvidar do crime de responsabilidade, agora a prova é absolutamente cabal. Ela foi constituída através de uma ação legal e legítima da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, é o que a lei chama de ação controlada, né? Ela é decorrente de uma delação premiada, e aquelas escutas todas foram promovidas com autorização judicial. Então, flagrantear o presidente da República numa conversa daquele aspecto que traz indícios muito fortes de crime comum, de crime de responsabilidade, é algo que absolutamente coloca todo o país numa expectativa muito ruim. Ele alega que a escuta, a gravação, ela foi ilegal. É possível dizer que ela é ilegal? Não há ilegalidade na escuta. Veja, tem uma lei que fala sobre interceptação telefônica, né? Na época do Fernando Henrique ainda, 96. Isso, exatamente. Desde 96 que a gente tem regulamentado a interceptação telefônica, mas naquele caso específico não foi o que ocorreu. O que ocorreu no caso das escutas do presidente Temer é que o Wesley é um colaborador, né? Ele estava sendo investigado e, na qualidade de investigado, procurou as autoridades da persecução penal, o Ministério Público Federal, no caso, e a Polícia Federal, e apresentou para essas instituições a possibilidade de desmantelar uma organização criminosa. Desde 2013, que nós temos uma lei específica sobre organização criminosa, haviam legislações esparsas a respeito disso, mas a lei de 2013 ela é absolutamente completa sobre todos os aspectos de combater o crime organizado e de dar os meios e os instrumentos para esse combate. Então, o que ocorreu? Verificando a verossimilhança do que estava dizendo o Wesley, as autoridades perceberam a importância de dar os meios para que ele obtivesse as provas, né? E com isso foram flagrados senadores, flagrado o próprio presidente da República em conversas nada republicanas, né? Absolutamente não republicanas. Então a gravação, a autorização da gravação, o Wesley tinha de antemão. Isso.
A justiça, na verdade, não é que ele tinha uma autorização para gravar, na verdade é que a investigação, ela já determina, dentre outros elementos para a colaboração e para a ação controlada, a possibilidade de que o agente criminoso retorne à organização criminosa para desmantelá-la de dentro para fora. Eu estava até olhando na internet diferenças, né, entre interceptação, escuta, gravação, e eu vi que a gravação, que é o caso, que é a gravação de um dos interlocutores, não está previsto nessa lei da interceptação. Então, nesse caso, de fato, não configuraria um ilícito processual penal, né? Exatamente. Veja bem, são diferenças que são circunstanciais, mas que vale a pena a gente falar um pouco a respeito. Quando você fala em interceptação, você fala na possibilidade de um terceiro que não está participando da conversa interceptar essa conversa, adquirir de alguma maneira, seja ela legal, porque foi determinada judicialmente. Então a interceptação seria a quebra de um sigilo telefônico, a conversa se daria entre nós dois, mas a polícia estaria interceptando nossa conversa, né, que não participa da nossa conversa, estaria interceptando nossa conversa de forma legal, porque havia uma ordem judicial para isso. Se ela o fizer sem ordem judicial, ela comete uma ilegalidade, essa prova é ilícita. A gravação... Quando a prova é ilícita, ela é absolutamente não pode ser utilizada no processo penal. Quando há uma gravação clandestina, a gravação ocorre entre um dos interlocutores, sem que o outro saiba. Nesse caso seria possível? Nesse caso é possível, não para servir como prova acusatória, mas para servir como defesa. A jurisprudência do STF... Então encaixa perfeitamente no caso, porque ele está... o Joesley está se valendo dessa gravação para a delação premiada, em benefício dele. Poderia dizer assim? Mas, na verdade, nesse caso específico, não houve... não se trata de defesa dele, mas de um elemento de investigação. Por quê? Ocorre nessa espécie aí o que a lei chama de ação controlada. O que é a ação controlada? A autoridade tem conhecimento do ilícito, sabe que ele está ocorrendo, sabe dia, hora e lugar que ele está ocorrendo, porque tem alguém lá que controla essa ação, no caso o Joesley, né, que nesse momento faz o papel de um agente infiltrado, para ficar mais claro. Mas é um agente fora da autoridade policial, né? Fora da autoridade policial, né? Eu usei a expressão agente infiltrado para ficar mais claro para o entendimento, mas de fato ele não é um agente, né? Ele é alguém que está ali captando informações em decorrência da delação que prestou. Né? Então, essa captação, ela se dá... 7h40. Essa captação, ela se dá de maneira legal, de maneira legítima, porque é autorizada judicialmente. Ok. Muito bem. Eu só poderia também orientar aí os nossos ouvintes, porque eu acho que há também uma confusão em relação à quebra do sigilo telefônico. Qual a diferença, então, entre essas gravações e a quebra do sigilo telefônico? Na quebra do sigilo telefônico, há exatamente a interceptação telefônica. Esse caso é aquele primeiro exemplo que te dei. Nós dois estamos em uma conversa telefônica, entretanto, essa conversa que, por determinação da lei, por determinação da Constituição Federal, está albergada pelo direito à privacidade, pelo direito à intimidade, eventualmente esse direito pode ser afastado em favor da sociedade quando na verificação de crimes, na verificação de ilícitos. Então o juiz, de maneira fundamentada, né, manda que a autoridade da persecução penal, seja o Ministério Público, por requerimento, por representação do Ministério Público ou a polícia, intercepte determinadas linhas telefônicas e possa, a partir das conversas que interceptou, entender a trama em função do crime. Né? Então, a interceptação se dá nesses casos também sempre com ordem judicial. Agora são 7h41. Nós estamos aqui no Tempo Entrevista, pela Rádio Tempo, entrevistando o Dr. Boaventura, e estamos falando sobre os últimos acontecimentos da semana, aquilo que foi divulgado na mídia, acerca das gravações e das acusações contra o presidente da República, Michel Temer.
Muito bem, nós estamos de volta aqui com a nossa entrevista com o doutor Boaventura. Doutor, em relação às possibilidades, né? Então há uma certa pressão da sociedade em relação a uma renúncia do presidente da República. Ele resiste, obviamente, né, em fazer isso, mas o fato é que o processo penal pode, a marcha processual pode chegar ao ponto de tirá-lo, né, no caso de um impeachment. Há a possibilidade também de um julgamento da chapa, né, da Dilma Temer, e pelo julgamento da chapa ele pode também sair. Então, quais seriam, na saída dele, uma vez que já a presidente, o titular já saiu? Sim. Então, na saída agora do anterior, do antes vice, agora presidente, quem assumiria? Como é que poderia suceder os eventos daqui para frente? Bom, assume o presidente da Câmara, né? Seja por qual hipótese. Nós temos colocadas 3 hipóteses jurídicas possíveis, né? A cassação da chapa, Dilma Temer no TSE, a possibilidade de um impeachment e a ação penal, que está em curso. É preciso que se diga que, para a ação penal, a possibilidade de afastamento imediato ou a curto prazo, ela não está no horizonte, né? A qualidade de presidente da República, mesmo recebendo a ação penal, teria que ter necessariamente a autorização do Congresso Nacional para o processamento criminal, e esse afastamento também se dá por meio do Congresso. O Congresso é quem o afastaria. Então, todo aquele rito que aconteceu com a Dilma, aquele rito demorado Necessariamente. Ok. Necessariamente. Para o aspecto da ação penal e também para o aspecto do impeachment, né? Vi que no mesmo dia do fato, um dos partidos... Isso está ligado com o foro por prerrogativa de função, né? O chamado foro especial. Na verdade, a qualidade da presidência da República como função, né, a função do gestor maior do país, toda a proteção que se dá ao judicial se dá em função do cargo, né? É evidente que essa proteção não exime a quem ocupa de que cometa nenhum crime, muito pelo contrário. Ao cometer o crime, o presidente da República tem um tratamento diferenciado, resguardado o direito de defesa, evidentemente, mas para que se mantenha a rigidez do cargo e a lisura do cargo. Você veja a convulsão que o país entra quando se coloca sob questionamento a ética de quem governa o país, né? Então, o sujeito tem na mão um orçamento extraordinário, tem na mão uma máquina espetacular e não tem condições éticas de gerir aquilo, deixa todo mundo absolutamente apavorado. Todo o mercado sofre muito com isso, a população sofre muito com isso. Então, o tratamento jurídico é absolutamente diferenciado. No caso de vacância, por qualquer uma das razões, nos alongarmos aqui nos aspectos e nas diferenças de cada razão, talvez fosse prudente, mas não sei se nós teremos tempo para isso. Então, vamos tratar da consequência, né, que eu acho que é a dúvida maior. De qualquer forma, seja por qualquer dos 3 caminhos, a vacância do cargo de presidência vai atingir agora o artigo 81 da Constituição Federal. É um artigo que prevê que nos últimos 2 anos, como é o caso que nós estamos vivendo, a eleição será necessariamente indireta, então feita pelo Congresso Nacional. Nós não temos uma lei que regulamente de maneira completa essa eleição, não há uma lei que determine quem possa ser os candidatos nessa excepcionalidade, que indique prazos sobre essa eleição. Portanto, ao assumir a presidência, o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai ter que baixar uma resolução para que a formalidade dessa eleição ocorra, né? Então, é como se as brechas, as lacunas que essa lei complementar poderia ajudar, ela é suprida pela decisão do plenário. O plenário tem autoridade, então, para ir suprindo... Exatamente. Tendo em vista e sempre com o subsídio da lei eleitoral. Ok. Né? A lei eleitoral, a lei das eleições, é ela que vai dar o indicativo da forma da eleição indireta, né? O Congresso Nacional vai decidir como realizar o procedimento, mas a legalidade desse procedimento ela já está prevista na lei das eleições. Então, por exemplo, há muitas dúvidas sobre a possibilidade e algumas indicações naturais
processo que conduz em Curitiba, do juiz Moro ser candidato a presidente, né, o que seria inviável na atual legislação e levando em consideração o que nós temos na lei das eleições e na própria Constituição Federal, que não permite que um juiz tenha filiação partidária enquanto no exercício do cargo. Teria que haver uma desincompatibilização que não há tempo hábil. Me veio uma dúvida. No caso da eleição indireta, os pretensos candidatos, eles devem ser necessariamente membros do Congresso Nacional? Não necessariamente. Ou qualquer pessoa, cidadão? Você vai abrir espaço para que os partidos políticos indiquem seus candidatos na forma da lei. Ok. Para ser candidato precisa necessariamente ter filiação partidária há pelo menos 6 meses, domicílio eleitoral, brasileiro nato, acima de 35 anos. Eu queria a Constituição no caso da presidência da República. Então, aqueles casos de elegibilidade, é isso que Exatamente. Ok, Exatamente. naturais. Boaventura, bom dia, senhor. Bom dia, Augusto. Nessa semana que antecedeu tudo isso aí, já se tem a notícia que está tramitando uma legislação que está se oferecendo para eleições diretas. Aí eu queria que o senhor nos falasse dessa possibilidade que já se afirma que existe, já tramitando, já em grau até de aprovação, tem que ser através de uma emenda constitucional, né? Isso. E me particularizava o seguinte, eu sei que o assunto já está nessa questão da saída do Temer, mas na sua fala, talvez eu não tenha ouvido a indagação sobre isso, o dono da JBS, o Joesley, ele cumprirá 2 anos diante do que ele acordou? É uma das perguntas que eu faço ao senhor. Pelo que está dito, diz assim, com tudo que ele acordou lá fora, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, pela lei, pela legislação que disciplina tudo isso, porque ficou na dúvida se ele seria preso. Que ele não vai usar a tornozeleira eletrônica, está claro, porque já foi dito. Mas que ele poderá cumprir, possivelmente, mesmo com tudo que foi acordado, mesmo com tudo da colaboração, 2 anos. São as 2 perguntas. E uma terceira que o senhor depois poderia... certa vez tivemos uma experiência aqui de distribuição da Constituição Federal, sabe? Sim. Eventos, faculdades, todas as universidades daqui. Foi uma faixa de umas 3.000 constituições. Eu desconheço que no currículo escolar nós tenhamos aí o estudo, pelo menos, do artigo 5º nas escolas, nas faculdades. Eu me surpreendi, doutor, mesmo tendo a Faculdade de Direito, de não se estudar a Constituição brasileira. Porque, bem sabe o senhor, pela notícia que nós temos, que muitas das leis não estão regulamentadas. Verdade. E o que o senhor acha dessa situação? Se nós pudéssemos colocar no currículo, essas são 3 perguntas. Vou começar pelo fim. Eu sou um defensor dessa ideia, né? Eu acho que uma população que não tem conhecimento elementar, básico das suas leis, né, dos direitos, das obrigações que possui, e muito mais de forma aguda a forma com que esses direitos e obrigações se processam, eu acho que a sociedade perde como um todo. Eu acho que nós somos medianamente mal informados sobre isso, né? A imprensa tem um papel importantíssimo na divulgação dessas informações. Programas como esse eu reputo que ajudam, porque tentam se aprofundar um pouco no tema. É um tema espinhoso, que é muito difícil de você lidar com ele, por conta dos jargões técnicos, porque você precisa abstrair muita coisa para poder compreender a realidade jurídica e a realidade processual. Entretanto, eu penso que não há como você ter uma população emancipada, intelectualmente emancipada, se ela não tiver conhecimento elementar, se ela não tiver conhecimento básico dos direitos que possui, das obrigações que possui e de como proceder nesses direitos e obrigações, né? Então, o estudo disso, desde os primeiros anos escolares, penso que é algo absolutamente necessário e que devia ser visto com um pouco mais de seriedade pelas autoridades, por quem compõe e realiza os currículos escolares. Você me perguntou sobre a possibilidade do cumprimento da pena do Joesley. Mesmo com tudo acordo. A delação premiada, a colaboração premiada, ela está prevista agora nessa nova lei
das organizações criminosas, que foi sancionado em 2013. Se eu não me engano, 12.850. Eu não sou muito bom de decorar números, mas se eu não me engano é a lei 12.850. Nessa colaboração premiada, o colaborador, ele pode vir, o prêmio que ele recebe pela colaboração pode ser realizado no intervalo de 2/5 da pena, na redução de 2/5 da pena, até o perdão judicial. O juiz tem esse espaço para trabalhar, verificando o grau da colaboração, a forma com que essa colaboração se deu, o que essa colaboração gerou de eficácia para o desmantelamento da quadrilha, entende? Então, na hora de prolatar a sentença, e é só nesse momento, vai ficar à vontade para fazer. É o Sérgio Moro que vai... Nesse caso, a colaboração se deu no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, será o ministro Fachin, relator do processo, o ministro Fachin, relator do processo, e isso vai ocorrer numa decisão colegiada, todas as ações penais... No plenário, né? Através do plenário. Todas as ações penais são julgadas pelo plenário. Justamente por aquilo que a gente estava falando do foro privilegiado do presidente. Né? Na verdade, o foro por prerrogativa de função, né? Foro especial é um apelido. É um apelido, a gente chama de foro privilegiado. Eu entendo que não é algo a mais, é algo a menos. Que o foro privilegiado, me permita, doutor, se eu tenho dúvida, por isso que estou te perguntando. Foi criado, na época, por conta da ditadura, para se ter liberdade de expressão. É isso? Não, na verdade não. A regra constitucional é que todo cidadão ele tem direito ao duplo grau de jurisdição. O que é o duplo grau de jurisdição? É a possibilidade de recorrer de uma sentença que lhe seja desfavorável. Então todos nós aqui, réus mortais, né, estamos submetidos a esse duplo grau de jurisdição, que na verdade é uma garantia. O juiz local pode errar, e eu tenho a possibilidade de recorrer, ao Tribunal de Justiça do Estado de Ceará para que ele reforme a sentença. E possibilidade de avançar com esses recursos no nível do STF e do STJ, dependendo do tipo de recurso. São filigranas jurídicas que importaria mais tempo para a gente explicar. A autoridade investida na função pública, ela exerce uma função de maneira tão... deveria, né? Em tese, nós estamos falando em tese, de maneira tão sublime, é uma função tão importante, que ele perde esse direito ao duplo grau de jurisdição. É verdade que ele é julgado por um colegiado mais qualificado, no sentido, não desqualificando as instâncias menores, abaixo do Poder Judiciário, todas são absolutamente com a mesma qualidade, mas é a Suprema Corte brasileira, né? Então, ali, teoricamente, estão as melhores cabeças, as melhores referências jurídicas. Entretanto, essa autoridade perde a possibilidade de recorrer da decisão. Se o STF julga, ele julga em instância definitiva, né? Isso é importante que a população entenda. Então, na verdade, o foro por prerrogativa de função é um foro em que lhe dá a possibilidade de ser julgado por um colegiado qualificado. Entretanto, você perde instâncias recursais. Então, para o acusado, nem sempre é interessante ser julgado nessa condição, porque ele perde a possibilidade de rediscutir a matéria, né, num segundo momento. É o sistema processual atual que nós temos. É evidente que ele comporta várias falhas, que ele comporta várias críticas, mas eu não entendo como gênese do problema ser julgado pelo STF ou pelas instâncias ordinárias. A maneira como o processo é conduzido e a qualidade desse julgamento que precisa ser sempre melhor. Doutor, na última pergunta, que é a questão das diretas, inclusive, saiu a notícia. Acho que é a PEC 227 que está entrando. Entenda. Aí colocaram o seguinte, que a presidente do STF hoje poderia convocar diretas. Não poderia. Pela atual... As redes sociais, elas são um veículo de comunicação rápida, mas nem sempre fidedignas, das melhores comunicações, né? Na verdade, o artigo 81 da Constituição Federal prevê que o presidente da Câmara assuma a cadeira de presidente. O impedimento... Convoque as eleições, que nesse caso serão indiretas, até que sobrevenha uma PEC, né? A PEC precisa ser tramitada nas duas casas legislativas de 2 vezes, quer dizer, há toda uma formalidade que precisa ser vencida. Há vozes respeitáveis do meio jurídico e do meio político que já dizem que, como estamos numa situação atípica,
necessário soluções atípicas, eu discordo humildemente. Nessas maiores convulsões é que a gente precisa se fortalecer enquanto instituição, então acho que é importante que sigamos à risca o rito. Seguir o rito constitucional seria o melhor, então, para o Brasil, muito embora tenha grupos que falem, que desejem as diretas já. Eu entendo que seria o melhor, né? Dizer o que é o melhor é algo absolutamente que eu não me arrolo no direito. Mas eu entendo que seria o melhor diretas. É possível que as diretas... Você acha que é melhor as diretas do que as indiretas? Sim. Mas se não há... para o caso concreto, não há previsão para as diretas. Não nessa circunstância, mas há previsão da emenda constitucional. Mas, por exemplo, que a pressão popular... Se houver a emenda... vamos considerar que passe a emenda constitucional. E aí não seria necessário aquele tempo de 1 ano, uma vez que é matéria eleitoral? Não, porque a própria PEC ela vai prever essa excepcionalidade. Ok. Ela vai prever esse momento excepcional. Okay. Nos seus artigos de disposição transitória, como nós estamos vivendo um momento excepcional, então há essa previsão da excepcionalidade na própria PEC, no corpo da Então, assim, é como se o Congresso Nacional ele tivesse autoridade para, na aprovação da PEC, ele mudar uma regra em andamento. Exatamente. Que seria a anualidade que a gente chama da lei eleitoral, né? Exatamente. Nesse momento, em força da circunstância. Ok. Né? Porque você vai ter dois regramentos constitucionais em conflito ou em aparente conflito. Para que esse conflito seja dirimido, as disposições transitórias da própria PEC podem trazer a solução para isso. Esse é o momento que eu entendo de maior altruísmo político, que deveria ser de maior altruísmo político. O Congresso hoje detém o poder de escolher indiretamente o próximo presidente da República. Quem viveu ou quem conhece os momentos da ditadura, eu gosto muito de estudar essa realidade que nós vivemos, sabe o quanto é caro a eleição direta, né? É um Congresso posto em xeque, porque muitos dos que estão ali são investigados. Então, qual a legitimidade, inclusive, pode haver legalidade na escolha indireta do próximo presidente, mas qual a legitimidade que esse Congresso teria para escolher alguém, né? Okay. Então, penso eu que a melhor solução seria que o Congresso entregasse essas eleições à população, a quem é o detentor real do poder, né? A própria Constituição diz isso, que todo poder emana do povo. Ok. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, Razão Tempo Entrevista, e fica aí as suas considerações para os nossos ouvintes. Na verdade, só um agradecimento, agradecer ao convite para esse nosso bate-papo, achei muito interessante, espero que tenha sido producente. Muito obrigado. Ok. Augusto? Bom dia, ouvintes.